Olá a todos, muito bem-vindos a mais uma aula de programação orientada a objetos. Bem, eu sou a professora Adriane Loper e hoje nós vamos trabalhar uma parte bem específica da programação orientada a objeto, que são as exceções, né? Nós vamos trabalhar com as exceções, classes abstratas e interfaces. Quando nós falamos dessas exceções, o que quer dizer? Nós, às vezes, enquanto programadores ou enquanto usuários, às vezes a gente digita algo, né, no teclado, por exemplo, aparece uma telinha e diz lá, entre com o seu CPF, por exemplo. Você digita o CPF, aí você não digita rapidamente, você viu que aconteceu um erro. Aí aquela tela fica parada, não faz mais nada. Puxa, isso é extremamente desagradável para o usuário, né? Você enquanto usuário. Então, quem pode nos ajudar a resolver essa situação em Java é esse tratamento de exceções, principalmente das coisas que nós entramos, né? Ou sejam números, ou letras, ou palavras que nós entramos pelo teclado. Então, eu tenho um mecanismo que nos ajuda a resolver esses problemas. Pelo menos, né, você dá uma resposta para o teu usuário. Você fala, ó, aguarde um momento, ou só pode ser digitadas letras, ou só podem ser digitados números, e você digitou errado. Dá alguma mensagem do que está acontecendo. Porque a grande maioria das pessoas acaba não fazendo esse tratamento, e o que acontece? A pessoa fica olhando para a tela, daí você pode dar enter, daí começa aquela questão de você dar vários enters e não sai, né? Então, extremamente ruim para nós. Então, nós vamos aprender um pouco dessa situação, entre outras, na nossa aula de hoje. Então, vamos ao quadro. Então, vamos aí trabalhar com exceções, classes abstratas e as interfaces. Então, você acaba de ser contratado, né? O nosso contexto é esse, de ser contratado uma empresa que cria programas sob encomenda e presta manutenção dos programas já criados. Em seu primeiro dia de trabalho, o gestor da equipe em que você foi alocado lhe propõe fazer o seguinte: refazer funções específicas de um sistema antigo usando os recursos do paradigma de orientação a objetos por meio da linguagem Java. Ele deseja que você programe em Java algumas funções previamente selecionadas que o sistema atual já implementa, sem, contudo, refazê-lo por completo. Com isso, ele se certificará, ou não, que a utilização de exceções, classes abstratas e interfaces trará mais facilidade de manutenção e aumentará a escalabilidade do programa. Então, como nós já conversamos aí nas aulas anteriores, quando nós estamos falando de orientação a objeto, nós estamos trabalhando hoje com a linguagem Java, né? O nosso ambiente que nós estamos trabalhando é o NetBeans. E nós vemos algumas facilidades. Não estou dizendo que a linguagem Java seja fácil, aliás, ela tem aspectos muito positivos, né? Quando nós tratamos com objetos, ela tem o bytecode, o que ele faz? Ele acaba dando possibilidade de nós trabalharmos em várias plataformas. Por exemplo, independente do sistema operacional que você utiliza, nós temos como trabalhar com o Linux, nós temos como trabalhar com Windows, nós temos como trabalhar com qualquer computador ou com aplicações para celulares, né, para os smartphones aí, que é tão comum hoje. Então, ela nos permite isso. O que é difícil, o que levou tempo aí em relação às outras linguagens para fazer essas adaptações. Então, nós temos aí um ferramental no Java para poder trabalhar. E nós vamos ver, claro, eu gostaria aqui de ter muito tempo para nós fazermos desde o primeiro até o último programa, né, que tem programas aí que nós temos que fazer. Mas essa é a parte também de vocês. Então, vamos dar uma olhada no livro-texto, vamos trabalhar aí com o nosso livro, com outras fontes de pesquisa, não só a nossa aula, né? Porque a nossa aula, infelizmente, o tempo é esse que nós temos e nós temos que distribuir nossa aula durante aí o tempo
que nós possuímos. Então, pensando nisso, vocês têm que treinar. Não existe como programarmos sem refazermos, sem estudarmos, sem pegarmos livros, sem pegarmos informação da internet para fazer algo que você não esteja sabendo, sem participar de um fórum, né, para discutir alguma coisa. Então, por favor, também pratiquem, porque não tem como aprender programação em qualquer linguagem, não temos como aprender se vocês não praticarem. Nós vamos começar a trabalhar com essa definição e o tratamento das exceções. Tá? Então, na verdade, nós estamos falando em relação aos erros. Tá? Os erros, eles vão ser gerados quando? Quando nós executarmos os programas. Tá? Então, né, começa a execução. Nós aqui no NetBeans, nós temos aquela tecla verde lá, o nosso play verde, né? E nós vamos ver daí todos os problemas que acontecem. Né? O NetBeans, até ele tem do lado esquerdo, o que ele mostra? Quando a gente entrar no NetBeans, eu vou trazer para vocês o quê? Do lado ali ele traz já um aviso de erro, mas nós temos as exceções, né? E tratamos aí as exceções. Então, erros durante essa execução, né, são as exceções. Como o nome sugere, trata-se de algo que interrompe a execução normal do programa. Então, esse que é o problema de você ficar, enquanto usuário, olhando para o nada, né, olhando para aquela tela não vai nem para frente, nem para trás, fica parada. O tratamento das exceções serve justamente para que o programa possa continuar sendo executado, em vez de ser encerrado repentinamente, o que confere confiabilidade e robustez às aplicações. Todo mundo fica mais seguro se eu tiver alguma explicação do que está acontecendo. Então, nós temos algumas, né, as mais comuns categorias que nós temos é Unchecked Exception, significa exceção não verificada. O Java não verifica o código-fonte para determinar se a exceção está sendo capturada. Por isso que nós temos um tratamento opcional. Então, essa é uma das categorias. Fazem parte dessas exceções de tratamento, por exemplo, a verificação de acesso a um índice inexistente num vetor não instanciado e a conversão de um string inteiro. Então, são aquelas categorias que nós realmente não tratamos, não precisamos tratar. E tem as Checked Exception, que significa exceção verificada. Nesse tipo de execução, o compilador Java obriga o programador a tratá-la, tá? Porque senão o programa também, dali para frente, não vai fazer mais nada. O Java verifica o código-fonte com a finalidade de determinar se a exceção está sendo capturada. Tá? Então, no Java, a estrutura que trata essas exceções é formada pelo comando try, catch e finally. Então, try, que quer dizer tente, né? Então, tente. Aí você abre chaves. Não esqueçam, ó, que sempre que eu for usar o try, ele abre e fecha chaves. O catch abre e fecha chaves. Eu posso ter um outro catch que vai abrir e fechar as chaves. E o finally, que ele vai realmente terminar aquela execução, né? Então, não esqueçam que esses três comandos, try, catch e finally, eles vão tratar uma exceção e eles abrem e fecham chaves, tá? Essa é a estrutura deles. Então, o que significa esse abre e fecha chaves? Que naquele bloco ali, porque abre e fecha na linguagem Java sempre vai determinar um bloco. Então, nesse bloco são escritas todas as linhas de códigos que podem vir a lançar uma exceção. Então, é essa a situação. O catch, tipo de exceção. Exceção com dois S's, não, exceção com C cedilha. Nesse bloco é descrita a ação que ocorrerá quando a exceção for capturada. Porque sempre, quando aparecer, nós estamos executando um código. Quando ele não está correto, lá embaixo
né, quando naquela parte ali da saída que a gente visualiza, ele vai dar o tipo de exceção. Nós temos vários tipos de exceções. Né? Por exemplo, um número dividido por zero, o que que gera? Né? Por exemplo, você tem que entrar com a divisão de 2 números. Tá? Nós vamos fazer um exercício desses daqui a pouco. Tá, você entra com 10 divididos por 2, dá 5. Né? Ou qualquer número, 40 divididos por 4 dá 40 divididos por 10 dá 4. Então, se forem números normais, agora, vai que a pessoa queria dividir 40 por 10 e acabou apertando apenas o zero. Né? Uma coisa que acontece, você na rapidez ou você na distração, você acaba apertando o zero. Quanto que é um número dividido por zero? Bem, ele é indefinido, né? Não tem um parâmetro, mas é um erro matemático, é um erro que nós não podemos continuar, ou o programa mesmo, dali para frente, ele vai parar. Então, é o tipo de erro que está indicando, que vai indicar, que é uma exceção na matemática, né, da divisão por zero, que nós temos que tratar. Então, o CAT sempre vai ser específico nesta condição de tratamento, nesse erro. Então, vamos lá, vamos voltar ao quadro. E o finally, geralmente ele é opcional, tá? E fornece um conjunto de códigos que é sempre executado, tá? Porque, na maioria das vezes, a gente utiliza o try e o catch, porque nós estamos tratando. Se aquele erro ocorrer, então eu vou fazer algo. Né? Mas o finally é sempre opcional, fornece um conjunto de código que é sempre executado, independente da ocorrência da execução, tá? Da exceção. Então, o finally sempre é executado. O uso do finally pode ser exemplificado por meio de operações de banco de dados. Né? Quando você está fazendo uma interconexão aí com banco de dados, o finally vai ocorrer com certeza. Algumas ações de encerramento de uma transação, tais como o fechamento de arquivo ou da conexão, serão sempre executadas, mesmo se uma exceção é lançada. Então, há algumas transações que a gente obrigatoriamente vai trabalhar com o finally. Tá? Então, sequência padrão, né? Por exemplo, eu estou falando de métodos aqui, né? Eu tenho que pensar. A mão vai desparafusar a roda? Sim. É o primeiro passo? Sim. O macaco vai suspender o carro? É o segundo passo? Né? Terceiro, mão, retirar a roda. Não é isso? Por exemplo, eu estou com um problema, meu pneu furou. Então, mão, retirar a roda, mão, colocar o step, macaco, abaixar o carro, mão, parafusar a roda. Então, é claro que esse é um exemplo que nos faz refletir. Né? Agora, eu posso tratar, ó, sequência tratando as exceções. Vocês estão vendo aqui que a sequência é a mesma, né? Desparafusar a roda. Por quê? Porque esta sequência nós estamos vendo, né, se aconteceu. Aqui a exceção poderia estar na mão, no macaco, né, na mão. Então, o que nós vamos fazer? Qual a sequência correta? Mão, desparafusar a roda. Depois, suspender o carro, mão, retirar a roda, mão, colocar colocar o step. Aqui, nós já estamos com o nosso try, né? Tente. Mão, colocar o step, mão, abaixar o carro, mão, parafusar a roda. Tá? Se houver algum imprevisto, por exemplo, machucar a mão, então, socorro, ponto, aplicar curativo na mão. É claro que aqui é uma representação, né, de um try-catch, nós estamos examinando, né, o que nós fazemos e como nós tratamos. Porque no meio dessas situações, toda vez que você vai tirar um pneu, o teu pneu furou, que você vai trocar aquele pneu, tá? Você tem que fazer essa sequência, tem que desparafusar
aqueles parafusos da roda, né? Você vai tirar o step, antes você vai erguer com o macaco, daí você vai tirar aquele step. Sempre você machuca a mão quando você troca uma roda. É claro que é extremamente ruim trocar uma roda, né? Se o pneu furar, dependendo do horário, dependendo do lugar que você está, é ruim. Mas não necessariamente, né? Mas se você machucar a mão tira pneu, põe pneu, você tem também a opção lá de chamar o socorro e melhorar a tua mão, né? Curar a tua mão. Então, são situações que são tratadas, né? Agora, se você fizer os primeiros passos, né? Se você eu vou ler aqui que eu sou ruim de trocar pneu. Então, se eu desparafusar a roda, se o macaco suspender, né, o carro, se a tua mão retirar a roda, né, se a ação, você retira a roda, se a mão coloca o step, daí coloquei o step, parafusei, o macaco abaixa e a mão parafusa de vez a roda. Se eu fizer tudo isso, eu troquei um pneu? Sem dúvida nenhuma. Eu troquei, são os atos de trocar o pneu. Vai funcionar? Vai. Agora, se eu machucar a mão, o que eu faço? Eu fico olhando para o pneu, Vocês entenderam o que é esse try-catch? Então, assim, as ações são as mesmas, a lógica é a mesma, mas ali você está tratando. O que é tratando? Você está esperando algo mais. Você está fazendo algo que vai resolver algum outro problema que pode acontecer. Ele vai acontecer? Não sei. Tá? Mas é melhor você prevenir e dizer algo e tratar essa exceção do que você deixar. Porque se você machucar a mão, na primeira sequência, o que acontece? Nada. Ninguém vai te ajudar, não tem socorro. Por quê? Porque não está previsto isso, você machucar a mão. Vai trocar o pneu? Aqueles são os passos de trocar um pneu, sem dúvida nenhuma. Entender o que é tratar essa exceção, assim, uma situação mais real de trocar uma roda? Então, é essa situação. Vamos ao quadro. Nós temos também a instrução throw, né, que não deve ser confundida com Nós temos uma cláusula chamada throws, e ela serve para a ocorrência de uma determinada exceção. As exceções são objetos e todos os seus arquivos devem estender à classe throwable ou a uma de suas subclasses. A classe throwable possui uma cadeia de caracteres que pode servir como descritor da exceção e recuperada pelo método getMessage. Vamos com calma, que tem aqui muita informação, né? Mas vamos lá. O método printStakeTrace, também desta classe, retorna o tipo de exceção gerada e informa a linha da classe que ocorreu o erro. Então, o que acontece? O que nós temos que ter em mente? Cada erro desses que acontece, ele tem uma determinada estrutura. Então, nós vamos ter que trabalhar com aquela estrutura e dar um retorno para o nosso usuário. Então, essa questão dos métodos, do que a gente busca, são as ações que nós podemos fazer, ok? Então, vamos com calma, que tem aqui muita informação, mas nós vamos, no decorrer aí das nossas aulas, não só hoje, vamos recordar, vamos trazer algumas outras situações. Vamos voltar ao quadro. Definição de uma asserção em PO. Uma asserção é usada para verificar uma invariante, ou seja, uma condição que deve ser sempre verdadeira. Se a asserção é verificada como falsa, então uma exceção é lançada. Asserções são normalmente usadas para assegurar que as coisas que não podem acontecer sejam notificadas quando acontecerem. A falha de uma asserção significa que o estado atual de uma operação é anormal. Então, mais algo que a programação nos traz. Agora, nós podemos pensar aí numa resolução da parcela de serviços, né? Vamos checar uma eventual divisão por zero no
cálculo do valor das parcelas devido ao serviço e fazer o try-catch, tá? Nós vamos, no final da aula, fazer isso aqui, porque o que está acontecendo? Ele vai ler, né, import útil.scanner. Nós vamos entender o que esse scanner faz para nós depois trabalharmos com essa resolução, né? Então, eu tenho aqui as parcelas, né? O valor da parcela é o valor do serviço e a quantidade de parcelas. Então, eu tenho um float, valor dos serviços, um int, quantidade de parcelas, tá? Então, return, valor do serviço, será sobre a quantidade de parcelas. Return, né, o valor divididos pela quantidade, eu vou ter o valor das parcelas. Daí, aqui na nossa main principal, scanner de entrada, ou seja, vocês viram que a gente pediu aqui para importar o scanner, tá? Quando eu falei para importar esse scanner, essa biblioteca, né, o que acontece? Ele nos permite ler os valores no teclado. Então, o new scanner sempre vai ser os dados entrados, né? Então, eu informe o valor do serviço, daí ele vai ler do teclado, né? VS aqui é o valor do serviço. Então, vamos entrar, ele vai ler esse float, né? Que foi, está aqui, ó, float, valor do serviço, já foi falado anteriormente, e print, informe a quantidade de parcelas, int, QP, é quantidade de parcelas, né? Nós vamos ler, né? Calcula o valor das parcelas. Retorna o quê? O valor VS, vírgula, QP. Ele vai calcular em cima do quê? Do valor do serviço e da quantidade de parcelas. E vai nos dar essa resposta aqui na tela. O valor de cada parcela, né? Um float, valor da parcela. Então, eu vou trazer alguns exemplos desse try-catch para nós vermos como que ele funciona. Okay? E vou mostrar esse serviço sem tratamento. Tá? Se acontecer alguma coisa, aqui, se eu digitar uma parcela divididos por 0, o que vai acontecer? Nós vamos ver hoje também isso. Okay? Agora nós vamos começar com uma outra definição e uso dessas chamadas classes abstratas. Nós já vimos, lembram que nós trabalhávamos lá, a primeira coisa que aparece é o quê? São as classes, né? O public, class, você vai definir, né? O primeiro comando que nós temos é trabalhar com essa classe, né? É o fundamental aí do Java. Agora, o que é uma classe? Se nós temos uma classe abstrata, essa primeira classe que a gente construiu, que a gente trabalhou aí nas outras aulas, o que acontece? Ela é uma classe concreta. Tá? Quando ela for uma classe abstrata, eu vou ter que determinar que aquela classe vai ter a palavra abstract. Tá? Vamos com calma, vamos entender o que é essa classe. Até então nós conhecíamos, eu não chamava de classe concreta, mas o que nós tínhamos eram classes concretas. Agora nós vamos acrescentar mais um item nessas classes, que é a classe abstrata. Vamos voltar ao quadro. O principal motivo pelo qual se modela uma classe é a criação de objetos. Lembram como que a gente definia lá? A pessoa tem o nome, a pessoa tem o endereço, a pessoa, né, pode ter. Agora, qualquer pessoa vai ter um nome específico, porque eu instanciei. Lembram que eu crio new, eu uso aquela palavra new, que é muito importante para criar os nossos objetos ou para fazer a sua instanciação. Então, podemos criar classes a partir das quais não se pode gerar instâncias. Ou seja, eu não posso, de maneira nenhuma, na classe abstrata, usar a palavra new. Usei a palavra new, eu não estou falando de uma classe abstrata. Por quê? Porque a classe abstrata, a partir do momento que eu pus essa palavra abstract, ela não gera aqueles objetos. Lembra o nosso robô lá que nós modelamos, né?
o robô tinha um nome, o robô tinha antena, o robô tinha uma cor. Eu fui criando através de um novo objeto, né? Através desse new. Né? Eu tinha um objeto robô 1, né? E ele foi criado em instâncias, ou seja, daquela nossa classe, que é a nossa forma, eu consegui criar pequenos robozinhos, ou diferentes robôs. Né? Então, a classe é a nossa forma no Java. Só que, agora, esta forma vai trabalhar de forma diferente. Então, essa é uma classe abstrata. Vamos voltar ao quadro. Então, nós sabemos que nunca, quando falamos de classe abstrata, nós usamos a palavra new. Tá? Então, a classe abstrata é uma classe que não permite a geração de instâncias a partir dela. Isso é, não permitem que sejam criados os objetos, ao contrário de uma classe concreta que permite a geração das instâncias. Né? Vai criando o robô com o nome A, da cor verde, que anda a 10 metros por segundo, tem antena, e também ela cria, a classe concreta cria o robô B, né? O robô B anda 25 metros por segundo, o robô B é alaranjado, enfim, são outros robôs, mas a classe abstrata não permite a geração de instâncias. Usando classes abstratas, o desenvolvedor pode declarar classes que definem somente parte de uma implementação, deixando para as classes estendidas o oferecimento de implementações específicas. Uma classe abstrata não se destina a ser instanciada, não precisa fornecer implementação completa. Tá? Então, essa classe abstrata, a partir do momento que a gente criou, ela é um modelão também. Tá? Mas ela não vai ter, ela não foi construída para criar pequenos objetos. Tá? Ela também é um modelão, mas ela trabalha de forma diferente. Então, nós temos que prestar atenção nesses detalhes aí da classe abstrata. Vamos voltar ao quadro. Por enquanto, estou falando aqui, mas vamos com calma. Funciona como um modelo padrão a partir do qual outras variáveis e métodos podem ser adicionados em subclasses. Então, nós estamos falando de uma classe mãe, né, e nós vamos ter, que será uma superclasse, e nós teremos as subclasses. O uso de classe abstrata se auxilia quando os atributos, né? Lembram que o nosso robô tinha cor, tinha nome, tinha antena, sim ou não, né? Verdadeiro ou falso, enfim. O uso de classe abstrata auxilia quando atributos, preferencialmente vários, podem ser definidos para outros objetos de um dado tipo. Há, contudo, a possibilidade de que sejam criados também métodos abstratos. Eles continuam compartilhando comportamentos como outros objetos. Assim, cada método não implementado na classe abstrata também é indicado como abstract. Então, vejam, essa palavra abstract, né, tanto na classe quanto no método, né, ela é extremamente importante. Então, geralmente, o método não implementado na classe abstrata é indicado como abstract, embora esse expediente pode ser efetivado por meio das interfaces. Tá? Então, a possibilidade de definirmos um comportamento padrão. Então, vejam o que essa classe abstrata faz. É um comportamento padrão, mas com certo grau de especificidade para um grupo de outras classes. Elas servem como base, eu falei que era um modelo, né, para a criação de outras classes, que conterão dados e comportamentos comuns. Então, vamos ver como que nós poderíamos entender essa situação. Nos fundamentos de herança, o mecanismo, nós estamos falando agora da herança múltipla, tá? Que ela também vai trabalhar aí com algumas situações. Nos fundamentos de herança, o mecanismo de herança funciona em apenas um sentido da classe pai para a classe filha. Exemplo, classe
paciente tem acesso aos campos da classe pessoa, mas a classe pessoa não tem acesso aos campos e métodos únicos de paciente, como, por exemplo, consulta no plano. Então, o que acontece aqui com esta parte de herança múltipla, né? Nós sabemos que sempre, quando a gente fala de herança, né, aqui nós temos um pai ou uma mãe, só um minuto, que nós temos um pai e uma mãe e os filhos, que serão os filhos, né, as classes filhos, herdarão, né, nesse sentido, né? Mas a herança múltipla, né, nós podemos trabalhar um pouco diferente, né? A pessoa, só explicando, só relembrando aqui o que nós falamos. A pessoa, ela vai ter um nome, vai ter uma identidade, vai ter uma data de nascimento, tá? Ela, nesse momento, né, eu posso ter o método aqui de cadastrar a pessoa, ok, né? Agora, esta pessoa, ela também pode ser um paciente? Pode, claro que pode. Lembram que a gente vai herdando? Só que o paciente, ele vai dar conta dos métodos do plano de saúde e ele vai consultar o plano. Então, o que acontece? A pessoa, ela não tem como consultar o plano de saúde do paciente. Por quê? Pessoa é um e o paciente vai ser considerado outra. O paciente é como se ele... Você, até um exemplo que a gente vai ver mais para frente, você não tem CPF, todos nós temos um CPF, nós somos pessoas, nós somos cidadãos, enquanto cidadãos nós temos CPF. Até aí, eu, Adriane, tenho o meu CPF, isso nós sabemos. Agora, eu, Adriane, abro minha empresa, o que eu vou ter? Eu vou ter um CNPJ. O CPF é a mesma coisa que o CNPJ? Não. Inclusive, eles funcionam de outra maneira. É a mesma pessoa, mas o que temos para o CPF não pode ser confundido com o que há para o CNPJ. Eu não posso ficar trocando informações desses dois. Por quê? Porque são coisas distintas. Apesar de ser a mesma pessoa que tem aquele CPF e aquele CNPJ, eu trato de maneiras diferentes. Por quê? Porque o Java permite isso, permite que algumas situações sejam comuns e outras não. Realmente, isso é para não confundir, né, todas as situações, já que a programação orientada a objeto nos permite trabalhar, nos permite estender, nos permite herdar, né, nos permite fazer o encapsulamento, né, daquela classe, ela vai ser estendida, ela vai ser trabalhada, para que os módulos fiquem com muito mais segurança. Então, ela foi construída com esse pensamento do que, apesar de você, Adriane, ser a mesma pessoa, você vai estar em duas situações diferentes. Eu posso aproveitar teu nome, tua data de nascimento, claro, é a mesma, sou eu, né? Nome, data de nascimento. Agora, vão trabalhar de maneiras distintas, ok? E até nessa resolução, criar uma ou mais, dependendo da solução adotada, classe abstrata que organize hierarquicamente as classes que representam pessoa física e pessoa jurídica. Então, o que eu posso aproveitar? Eu posso aproveitar o nome e o endereço, né, tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. Essa situação parece um pouco vaga, um pouco distante, né? Por quê? Porque a forma de nós entendermos como a programação Java faz é um pouco diferente.
Então, nós vamos trabalhando e daí você vai entendendo, você vai falar, opa, agora eu entendi o que era aquela herança, ou o que era aquele encapsulamento. Por quê? Porque na progressão do nosso entendimento aí da linguagem Java, que você vai também associando o como ela funciona, tá? Ela não funciona como a gente estava acostumado com outras linguagens. Porque as outras linguagens, nós definíamos variáveis, nós tínhamos uma main, chamávamos tudo pelo meio daquela main, e também nós tínhamos mais dificuldades, ou tínhamos menos possibilidades de ter algo centrado, que seria uma forma, e desta forma poder trabalhar com outras situações. E a linguagem Java permite isso. Então, nós estamos trabalhando com uma classe, uma forma, seja essa classe concreta, você pode usar tudo que está público, né? Quando a gente trabalha com classes concretas, com classes quaisquer, a gente só vai criando novos objetos, ou vai fazendo essa instanciação. Então, o que é a linguagem Java, ela nos auxilia muito, por exemplo, no ambiente IDE que você está, lá no NetBeans, quando você coloca o mouse ali em determinada posição, o que acontece? Você consegue fazer com que apareçam várias situações, não que não tenha isso em outras linguagens, mas o Java é muito claro, ele diz, está faltando. Do lado esquerdo, quando a gente está lá, por exemplo, no NetBeans, se tem alguma coisa errada, né, está faltando alguma coisa, a gente esqueceu algo lá, antes de mandar rodar, né, ele já aparece ali tipo uma lampadinha vermelha para chamar atenção. Por quê? Porque é um erro, né? A gente pode resolver aquele erro ali já no meio da programação. Só que a forma de pensar, eu acho que nós somos acostumados a pensar tudo na sequência, né? Então, a programação orientada a objeto, ela nos trouxe essas possibilidades, né, de você realmente montar um padrão, né, que nós chamamos de classe, de montar os métodos e depois só trabalhar quando você quiser, né, daquela forma. Então, isso é muito bom e é muito útil, dá muita possibilidade em Java, né? Então, por isso que, às vezes, você estava acostumado. O que a gente aprendeu lá em algoritmos? Que algoritmos é o quê? Um passo atrás do outro. Então, tem um começo, um meio e um fim. Então, vai aquela sequência. Java também funciona assim, tem um começo, meio e fim, só que ela nos permite menos implementação. A partir do momento que eu fiz um modelo, tá, desse modelo eu posso aproveitar muitas coisas. Então, essa é a diferença de Java. Então, às vezes eu falo algumas coisas, eu sei que fica, né, surge uma interrogação aí em vocês, né, mas isso a gente só vai aprendendo com a prática, a gente só consegue aprender o funcionamento, o entendimento aí no dia a dia, programando, começando lá pelos pequenos programas e aumentando, né? Eu sei já o que é classe, opa, então eu posso pensar no que é classe abstrata, também é um modelo, mas é um modelo um pouco diferenciado. Então, Java vai trabalhando assim, ele vai gerando possibilidades, né? Por isso que é multiplataforma, funciona em vários sistemas operacionais, só que nós temos que entender que o funcionamento, não é bem o funcionamento, é a ordem ou a forma de nós pensarmos em como programar que muda um pouco, ok? Então, vamos lá. Eu vou aí deixar um minutinho, vou ver com a Vanice aqui se vocês têm alguma dúvida, é claro, nós nem começamos a implementar ainda, não fizemos o código, mas vocês entenderam pelo menos o try-catch, esse tratamento de exceção. Esse tratamento de exceção veio justamente para dar uma resposta para o nosso usuário, né? Para o nosso usuário não ficar bem, o que aconteceu? Né? O reinicia toda a máquina, aquelas situações extremamente desagradáveis. Então, eu vou dar um minutinho e já retornamos.
Eu vi aí com a Vanice, vocês não mandaram nenhuma pergunta nem nada, mas eu tenho um agradecimento a fazer, porque todas as observações que vocês mandam para nós, seja qualquer turma, né, qualquer aluno que mande alguma observação sobre a aula, mesmo depois, chega o nosso coordenador e a nós professores. Eu quero agradecer o Anderson Oliveira Souza, porque eu estava tendo dificuldade aí nos códigos, né, no Zoom dos códigos, e eu não conseguia fazer um zoom, né, nas aulas. Eu estava tentando com o mouse, com o zoom do Windows, com todos os zooms, né, e eu vi que o zoom da minha versão lá do NetBeans estava com problema. Então, e o Anderson justamente disse para reinstalar, né, a parte do Zoom. Eu reinstalei e hoje vocês vão ter Zoom aí com a ajuda do Anderson. Muito obrigada, Anderson. Né? Eu já não sabia mais o que fazer aí com a minha expansão do Zoom, né, no código. Então, reinstalei, foi algo que a gente faz com frequência, mas, né, eu não tinha feito, ela aparecia a possibilidade ali, aparecia no menu, e só não funcionava. Daí eu refiz a instalação e deu certo. Muito obrigada. Então, agora vamos ver um pouquinho dessas interfaces, né? Definição e uso de interfaces. Então, uma interface, ela é como uma classe, mas contém apenas declarações vazias de seus métodos. Então, vamos lá, vamos com calma. Então, é como uma classe. O projetista de uma interface declara os métodos que devem ser oferecidos pelas classes que implementam a interface. Ó. E declara que esses métodos devem fazer. Tá? Então, mais ou menos assim, eu vou ter aqui alguns métodos, né? E as pessoas vão poder utilizar, né? As outras vão poder utilizar. Só dando um exemplo bem grosseiro. Né? Uma interface permite estabelecer, entre aspas, um contrato. Isso é bem importante, porque essa palavra contrato, ela apareceu aí em vários concursos já. Então, quem permite o contrato é a interface, né? Um contrato entre as classes. Funciona de maneira bastante similar às classes abstratas, porém, não permite a implementação de nenhum método contendo apenas as especificações desse. Né? Então, o que acontece? Por exemplo, vou dar um exemplo de uma classe abstrata. Né? Vamos dizer que eu declarei a classe, né, que é padrão, aí é chavão animal, mas animal é fácil para nós entendermos. Né? Animal, eu vou descrever o quê? Vou descrever algo, um método, né, algo que aquele animal faz. Vamos dizer, ele anda, né? Enfim, tudo bem. Agora, eu vou declarar, isso numa classe abstrata, né? Definir minha classe, pus a palavrinha abstrata lá no animal, né? Minha classe animal é abstrata. Ótimo. Agora, o cachorro é um animal? O cachorro é um animal, tá? Ele anda? Sim, anda. Né, de alguma maneira, nós podemos trabalhar com esse método anda. Mas eu posso dizer que o cachorro também late. Não late? Eu não posso criar um outro método que indique que ele faz au, latir? Ótimo. Eu não posso criar uma outra classe chamada gato, só que o gato, ele não vai latir, ele vai miar. Então, vou implementar. Ele anda também? Anda. Eu herdei lá do animal esse método, sem dúvida nenhuma. Mas ele faz ações, então, particularmente, o cachorro vai trabalhar vai fazer alguns métodos, né? Ou vai executar algumas ações. O gato vai executar outras. O passarinho vai executar outras. Então, se eu definir depois a classe gato, a classe cachorro, a classe passarinho, né, eu posso utilizar lá de animal o quê? O andar.
né? O passarinho não vai andar, vai voar, né? Então, o passarinho vai precisar de outros métodos. Mas é uma forma, né, de herdar. Agora, na interface, o que acontece? Ela é bem clara. Vamos voltar ao quadro. A interface permite estabelecer um contrato entre as classes. Então, funciona de maneira bastante similar, porém, não permite a implementação de nenhum método. Eu não vou poder dizer que o cachorro faz au-au, o gato faz miau, né? Contendo apenas especificação deste. Vamos lá. A palavra reservada interface, onde estamos acostumados a encontrar a palavra class. Então, isso é muito importante aí na nossa definição. No entanto, a gravação do arquivo que contém o código-fonte, como a compilação acontece, como se estivéssemos lidando com uma classe. Então, vejam, interface, ela remete bastante ao funcionamento. Eu não falei para vocês que temos no Java algumas situações de funcionamento diferente, né? Todos os programas têm começo, meio e fim, moçada. Mas a forma de se pensar, a forma de se trabalhar é um pouco diferente. Então, por isso que eu realmente quero explicar, assim, cada uma dessas partes, né? Nós poderíamos implementar tudo, ir para o código, mas ficariam muitas dúvidas. Então, a gente necessita dessas explicações, né? Então, para o compilador, né, tanto faz, né? A palavra interface ou a palavra class não vai fazer diferença. A superclasse direta é aquela a partir da qual a subclasse, então nós vamos ter a chamada superclasse, né, que aqui é lá a nossa classe mãe, né, a partir da qual a subclasse herda explicitamente. Ou seja, a superclasse direta efetiva o mecanismo da herança, do jeito com que desenvolvemos até esse momento. A superclasse indireta é qualquer superclasse acima da classe direta na hierarquia de classes. Então, vamos com calma. No Java, a hierarquia de classes se inicia com a classe Object. Essa classe Object é que toda classe em Java, direto ou indiretamente, estende ou herda de. Então, quando eu penso na classe Object, né, toda classe, esta classe Object que toda classe em Java, direto ou indiretamente, estende ou herda de. Tá? Então, tem algumas palavras reservadas, é extremamente importante nós entendermos o funcionamento de tudo isso. Outra informação importante nesse contexto é a criação de uma interface no IDE. Né? Por exemplo, nós estamos usando aí como nosso ambiente, né, de desenvolvimento o NetBeans. Uma interface pode declarar constantes, métodos e, por fim, classes e interfaces alinhadas. Tá? Então, vejam bem, ó, uma interface, ela pode declarar, moçada. Nós podemos trabalhar com declaração de constantes, né? Lembrando que, por exemplo, a constante π, se eu for falar da constante π, as constantes são sempre escritas em maiúscula, tá? Então, uma interface para declarar constantes, né, campos, métodos. Os métodos são aquelas ações e, por fim, classes e interfaces aninhadas, ou seja, elas de alguma forma vão herdar algo de. Como todos os membros de uma interface são públicos por padrão, o modificador de acesso public é omitido. Tá? Não precisa a gente pôr public, porque a partir do momento que ele reconhece a palavra interface, ele sabe que é public. As interfaces podem ser estendidos por meio da palavra extend. Tá? Então, algumas situações aí que nós estamos falando quando a gente trabalha com a linguagem.
A extensão de várias entidades só é possível no caso de interfaces. Olhem só, então vamos entender bem, né, que eu posso montar a minha interface e depois, né, estender as entidades. Tá? O mecanismo primário de herança só permite que se estenda uma única classe. Então, vamos lá com calma, né? Cada passo. As interfaces que são estendidas são chamadas superinterfaces da nova interface. Por quê? Porque ela vai se tornar a mãe daquela nova interface. A nova interface torna-se uma subinterface de suas superinterfaces. Calma, calma. É importante a gente saber, né? Como eu falei, o funcionamento, a forma de trabalho da linguagem Java é diferente, tá? Por isso faz até parecer que a linguagem Java é impossível de aprender. Não é nada disso, moçada, tá? Ela não é uma linguagem fácil, né? Ela tem recursos que nos permitem tornar aquela linguagem um pouco mais fácil. Tá? Então, são recursos que, por exemplo, esse ambiente, o nosso IDE, nos permite, porque você põe um ponto, já aparece, você tem os erros já antes de compilar o programa, né? Antes de executar o programa, então já aparecem os erros. Então, ela nos traz indicativos muito interessantes. Por exemplo, se você vai fazer uma tela, né? Uma interface lá com um botão, com algo escrito, você aperta o botão, escreve alguma coisa. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência anteriormente com outra linguagem. Nós tínhamos que montar todo o tamanho do botão, nós tínhamos que muito mais trabalho para modelar aquele botãozinho. No Java, a gente vai apenas trazer para a tela, né? A gente vai arrastar. Então, você não vai definir. Quando você vai ver a programação disso, é enorme, né? Essa geração de códigos, mas nós, enquanto programadores, nós só arrastamos e vamos mudando conforme a nossa necessidade. Então, não vamos ser nós que vamos criar tudo, fazer tudo, implementar todos os tamanhos, não. Você pode aumentar, diminuir. Vou trazer até alguns exemplos aí, a gente vai fazer, mas vocês entenderam que esta facilidade de nós termos menos linhas de programação, né, geradas quando você está executando alguma ação, isso tudo é pela forma da estruturação da linguagem, né? A orientação a objetos é um novo paradigma, ou seja, uma nova forma de programar. Então, por que acontece isso? Porque nós temos herança, porque nós temos polimorfismo, porque nós temos todas essas possibilidades dentro da linguagem. E, muitas vezes, as palavras, por exemplo, a interface é uma palavra reservada que permite nós expandirmos várias formas de trabalho, né? Nós vamos ver com exemplos aí, mas eu quero que vocês entendam que a linguagem vai muito além de tudo isso, né? É o paradigma, ou seja, a forma de trabalhar. Então, ela, a princípio, parece, primeiro porque os comandos são muito longos, né? O pouco que a gente trabalhou aqui, o que a gente implementou, e o que vocês podem ver, tem uma linha, tem linhas com nomes enormes, né? Você fica na dúvida, o que é aquilo, o que aquilo faz. Hoje que a gente vai tratar as sessões, então, né? Mas você tem que se acostumar com este paradigma. Por quê? Porque é uma forma de trabalho diferenciado. Nós estávamos acostumados com uma forma, né, com um paradigma de programação. Agora nós estamos trabalhando com outro paradigma. Tá? Então, por isso que é importantíssimo, você não tem como adivinhar o que acontece antes e depois. Por isso que eu vou dar várias definições. Tá? Por exemplo, hoje nós vimos o quê? Que a interface é uma palavra reservada e tem extends. Tá? Então, você vai associando,
né? Aquele amém que a gente declara lá, que antes era só uma amém, né? Em outras linguagens, né? Ela tem vários detalhes, a partir dali você vai começar a compilar o teu programa ali que chegou. Então, é o paradigma da linguagem que é diferente. Não vou dizer nem que é fácil nem que é difícil, né? Parece de fora, quando você tem o primeiro contato com programação orientada a objeto, com qualquer ambiente, né? Qualquer IDE, né? Com o Java, você fala, nossa, né? Programação orientada a objeto é muito difícil, né? Seja em qualquer linguagem que você esteja implementando. Né? Mas você fala, nossa, o Java é muito difícil, eu não vou aprender. Não, vocês têm que entender isso é importante na linguagem, ok? Então, vamos continuar. Vamos para o quadro. A implementação de interfaces, né, para programação orientada a objeto. A utilização de uma interface, como vocês já viram aí com a professora Yolanda, né, vocês aprenderam o ML, então eu achei mais tranquilo, né, trazer para vocês aqui um diagrama, o ML, para nós entendermos, né, esse outro passo do que faz uma interface, né, de como que ela trabalha. Então, aqui está o nosso diagrama. Para o relacionamento da interface DAO, aqui, ó, interface DAO, com as classes clientes, fornecedor e produto. Vejam só. Olhem só aqui o nosso diagrama. Quais são as ações, ou em Java chamada métodos, que a gente pode fazer, né, com o cliente, ou com o fornecedor, ou com o produto, né? Eles têm algo em comum, claro, a gente pode fazer a inserção de clientes. Podemos? Sim. Podemos excluir clientes, não é mais meu cliente, posso excluir? Posso, porque a minha interface, aqui ela criou o inserir, o excluir e o localizar, tá? Ah, mas como que eu vou fazer isso? Bem, aqui, o cliente vai ter um quê? Um código, por exemplo, né? Isso é o nome, né? É algo comum que todos os clientes têm, que a gente definiu. Olhem só. O cliente eu posso inserir, posso excluir e posso localizar. Nossa, que bom! Do fornecedor, vamos olhar aqui para o nosso fornecedor. Nosso fornecedor, ele tem o CNPJ, né, uma variável, aí o CNPJ, que vai ser um string, né, aqui na nossa definição. Ele tem uma razão social, tem um nome também, né, que vai ser um string. Então, de fornecedor, quando a gente vai montar um fornecedor, a gente vai utilizar realmente todas essas... o fornecedor será identificado, talvez a nossa chave primária seja o CNPJ, né? Enfim. E com o fornecedor, nós podemos inserir um fornecedor? Podemos. Nós podemos excluir um fornecedor? Podemos. Podemos localizar um fornecedor? Sim. Então... com os produtos, né? Os produtos, por enquanto, cliente e fornecedor eram pessoas, né? Até aí nós sabemos. O produto não é uma pessoa, mas eu também consigo inserir, eu consigo excluir, eu consigo localizar esse produto. Esse produto, a princípio, tem duas variáveis, um número e uma descrição. E até no produto, eu posso baixar esse produto, ver mais detalhes desse produto, né? Enfim. Mas vejam, eu criei a interface e a interface me permitiu que eu fizesse toda essa interconexão. Isso nós não conseguimos em várias linguagens, tá? E uma classe pode implementar uma ou mais interfaces através do uso do implement. Então, esta vinculação assemelha-se a um contrato. Foi aquilo que eu falei, né, que
quando vocês verem essa palavra contrato, assemelha-se a um contrato, faz um contrato, essa palavra contrato, né, apesar de não ter, assim, não foi definida para isso, né, nós estamos falando, única situação que faz esse contrato é a interface. Então, por isso que nós temos que aprender essas definições ou essa nova forma de trabalhar. Então, vocês entenderam que eu criei a interface. Uma interface tem lá seus métodos ou o que ela pode permitir que seus sucessores, né, ou as suas classes filhas herdem, né? E eu não preciso, em cada uma delas, se eu trabalhasse com outras linguagens, quando eu falasse do cliente, eu tinha que definir algumas ações para ele, alguns métodos para ele. Vejam, no Java, nós conseguimos fazer isso em conjunto. A partir do momento que eu tenho uma interface, eu posso ir lá e buscar meus métodos, sem problema algum. Posso criar também, claro, como ali no produto. Baixar. Posso baixar o produto? Posso, porque eu quero ver mais definições daquele produto. Então, tudo isso são formas de trabalhar do Java. E a forma de entender programação orientada a objeto. Aqui também nós temos uma forma aí de trabalhar com uma interface, né? A aplicação permite que remeta a uma interface que declare métodos comuns, né? Por exemplo, salvar, deletar e atualizar, de operações de acessos a dados, tá? Como salvar, deletar e atualizar. Então, eu nem precisava pôr o public, né? Porque nós sabemos que quando eu ponho essa palavra interface, né, ele já entende. Então, eu vou trabalhar com o quê? Public class produtos. Ela é implementada, implements da onde? Das operações básicas. Está aqui, ó, implements, operação básica. Eu não falei que para a gente implementar precisava usar a palavra implements. Override, public void salvar, ok. Então, o que acontece? Os produtos podem ser salvos. Toda a implementação do método salvar que informe os dados específicos do produto. Tá? Override, public void deletar, ok. Toda a implementação do método deletar conforme os dados especificados do produto. Tá? Override, de novo, public atualizar. Então, toda a implementação do método atualizar conforme dados específicos do produto. Então, eu só precisei definir aqui, né, meus métodos, salvar, deletar, atualizar, para poder realmente trabalhar com todo esse contexto. Então, estamos aqui. O que é importante, primeiro, essa palavra interface e depois a parte implements. Então, são algumas, como eu já falei para vocês, formas de trabalho. Tá? Então, tem algumas distinções, sem dúvida nenhuma, mas nós vamos aprender a pensar de outra forma. Então, vamos voltar ao quadro. Vou dar alguns exemplos, né? Vamos usar lá o nosso NetBeans, vamos para o nosso computador. Vamos resolver algumas situações. Então, aqui está, deixa eu baixar aqui, estou conversando com a Vanice, estou preocupada com vocês, que vocês não têm dúvidas, né? Mas, enfim, vamos lá. Tá? Então, nós vamos começar, vamos só para um novo projeto aí. Nesse novo projeto, nós vamos trabalhar com Java, aplicação em Java. Esse novo projeto, vamos primeiro chamar de... Nós vamos aprender uma função, aquela de leitura, né? Leitura, então vamos chamar leitura...
Sempre o nome do projeto é em minúscula, né? Mesmo que eu ponha aqui em maiúscula, né? A nossa função leitura de dados. Vamos criar a nossa classe, ó, leitura de dados, né? Vamos finalizar aqui o nosso projeto. Tá criando esse novo projeto. Deixa eu só... Aí veio, né? O que é essa leitura de dados? Por que eu trouxe, né? Por que eu... Ó, vocês viram que ficou aqui, ó. Ó, já apareceu, ó, classe ou interface ou número esperado, né? Então, já aparece esses erros aí, ó, já apaguei, já foi embora. Então, é claro que eu vou pegar já pronto, né? Então, para que é essa leitura em tempo real com a classe scanner? É tudo que eu escrever na tela. Eu vou, só para vocês verem, ó, deixa eu pôr lá, eu vou pôr aqui embaixo, daí eu arrumo. Tá, então, ó, vocês viram aqui, ó, que já deu um erro. Sempre o import, o scanner é essa parte de leituras, né? Leituras do do teclado. Então, vamos lá. Import, né? O java.util.scanner. Daí, na nossa classe leitura de dados. Daí, eu vou abrir aqui, deixa eu apagar aqui. Vou pegar o nosso... leitura de dados, o public static, main, opa, apaguei a classe também, vou apagar daqui para baixo, tá? Leitura de dados, oh meu Deus, abri, fechei, ó, aqui eu esqueci, ele já me deu um erro ali. Então, o que eu fiz? Né? Eu abri uma leitura, uma main com a leitura de dados, né? Aliás, uma classe, né? Com leitura de dados. Né? Essa nossa main vai criar, né? um novo scanner, ou seja, ela vai permitir que eu entre via teclado com todas as minhas variáveis, né? Ele vai pedir para imprimir, digite um valor inteiro, daí vou ler essa entrada, né, do meu valor inteiro, digite um valor real, né, o double, digite um valor lógico booleano, né, falso ou verdadeiro, digite uma string, uma palavra e várias palavras, né? E, então, eu quero só mostrar o formato que fica, ó, vocês estão vendo que aqui tem um erro, né? Aquele vermelhinho ali com a interrogação. Opa, eu esqueci aí de fechar, né? Ele ficava vermelhinho. Então, aqui eu vou executar para trazer o que essa leitura, né, dos dados faz. Tá aqui rodando. Né? Eu quero só que vocês vejam os formatos, né, que ele vai pedir. Se ele rodasse um pouquinho mais rápido, eu ia ficar mais feliz ainda. Mas eu queria só explicar para vocês, né, esse scanner. Então, ó, digite um valor inteiro. Vamos digitar o número 23. Digite um valor double, ou com ponto, né? Vamos ver 45,6. Opa! Não é ponto 6. Eu vou rodar de novo, que eu tenho que pôr vírgula, tá? Então, vamos pegar o número 54. Digite um valor real, 34,7. Digite um valor booleano, vamos dar false. Digite um string, vou escrever olá. Vou usar aqui, ó, espera aí. Exibir. Exibir. Ó, zoom in. Só um pouquinho, moçada. Exibir. Vamos dar um zoom aqui no nosso texto. Ele aumentou um pouquinho. Vamos dar mais um. Eu vou dar um zoom aqui. Oh, meu Deus.
exibir, vamos dar mais um zoom. Ó, vocês viram que aumentou aqui o nosso tamanho de letra. Vamos dar mais um zoom, ok? Agora, aqui na leitura, na saída, eu não estou conseguindo. Bem, mas eu queria só, né, para vocês, aumentei um pouquinho aqui, olá, e ainda digite uma palavra, olá, não, queridos alunos, Então, mais de uma palavra. Eu só queria aqui, ó, a saída dos valores lidos, que era isso que eu queria mostrar para vocês. Então, o valor inteiro por 54, está aqui o nosso 54. O valor real, 34,7, né? O valor lógico falso, a palavra olá, que eu escrevi, e o valor da frase, queridos alunos, ok? Então, vamos fazer um tratamento de exceção, né? Vamos de novo aqui começar a aplicação Java. Vamos trabalhar com exceção. Não vou. Tratar este C, tá? Que eu não gosto de nada com acento. Então, aqui, package tratar exceções. Então, viemos aqui no nosso pacote, beleza, tratar exceções. Vamos lá, eu vou pegar, né, já tenho o que foi desenvolvido. Por exemplo, esse tratamento de exceções, deixa eu só implementar lá, deixa eu pôr aqui embaixo, só para a gente, vamos pôr o import, todos os imports no lugar certo. Deixa eu dar exibir zoom in text. Era esse meu zoom in text. Então, vamos pegar esses imports aqui que eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V. Então, quais são? Deixa eu pôr o package aqui na primeira linha, sempre depois do package. Então, eu estou importando o scanner, que vai ler do meu teclado, e estou importando a exceção, que é aquela confusão, ele pede números e eu ponho letras, tá? Então, ela chama input misstash exception, tá? Agora, vamos public class, trata texto. Daí, vamos lá para public, daí um booleano. Mas aqui eu já fiz o tratamento. Tá. Trata texto. O que acontece, né? Eu já fiz, ó, o que eu fiz? Se eu entrar, estão vendo meu try aqui? Se eu entrar com o código do produto, só que o código do produto, ele foi declarado como um número, né? Entre o código do produto, por exemplo, de 0 a 300. Então, eu tenho que entrar com que é colchetes. Eu tenho que entrar com colchetes, essa é a minha condição, né? 0 a 300. Fechei aqui, beleza. Com chaves não. Esse teclado é diferente. Então, se você entrar com um número diferente de 0 a 300... né, o que vai acontecer? Eu já tratei. Se eu digitasse uma letra anteriormente, não ia acontecer nada, né? Se eu digitasse uma letra, ia ficar parado na tela. Só que aqui eu mandei ele, além de corrigir esse erro, ele vai novamente, porque eu fiz um laço aqui, esse laço faz o quê? Ele faz a pessoa ser informada, né, que ela tem que digitar um código de 0 a 300. Se ela digitar alguma coisa diferente, eu vou digitar uma letra qualquer. Aí, né, eu vou corrigir isso
e vou dizer, você deve informar um número inteiro apenas. Então, usei aqui meu try e meu catch. Tá? Então, vamos lá. Beleza, vamos rodar. Ó, tratamento, ó, informe o código do produto de 1 a 300, tá? Que número? Opa, tem uma chaves a mais ali. Vamos dizer que eu digitei 10. Construído com sucesso, beleza, passou. Tá? Só deixa eu corrigir aqui que não tem essa chave. Esqueci de apagar. Opa! Meu Deus, que dificuldade. Tá, agora sim. Vou executar de novo. Só que agora, em vez de pôr um número, opa! Vamos ver. Ó, exception main, incompatível fonte, beleza, 0300. Eu apaguei também a aspas aqui, tá? Então, beleza, agora está certinho. Vamos lá, só para vocês verem que as exceções aparecem. Então, vamos dizer, informe o código de 1 a 300. Eu vou dar a letra S e vou dar um Enter. Ó, ele fez o tratamento, você deve informar apenas números inteiros. Então, se eu puser 66... foi construído com sucesso. Então, aqui eu fiz o tratamento de uma exceção. Tá? Então, claro que a gente fez pouca programação aí, mas vamos trabalhando na medida do possível. Vamos fazer uma revisão do que a gente viu. Exceções, classes abstratas, interfaces, definição e tratamento. Opa, nossa. Então, na nossa revisão, nós trabalhamos com exceções, classes abstratas e interfaces, tratamentos de exceções, definições e uso de classes abstratas e definição e uso de interfaces. Então, eu queria trazer um pouco mais para vocês, mas eu acredito que vocês entenderam pelo menos o contexto do paradigma e nós continuamos na próxima aula.